enfim. A classe média é o atraso de vida. Casos da doença passam de 9.300 em 20 países. Estudei 2 meses de economia que foi para passar no exame da Ampeg. Eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. O novo presidente do Brasil... Deixa eu me ajustar aqui na cadeira, vou apertar o cinto de segurança e aconselho você a apertar o cinto também. Está começando o Paradoxo BR desta quarta-feira, 10 de maio de 2023, e temos muitos assuntos para discutirmos, e hoje uma bancada de peso espetacular. Olha, nós vamos, além de dar um passeio nos Estados Unidos, vamos dar oi, Luiz, porque temos 2 convidados ilustríssimos, e eu vou chamá-los à tela. Quem está aí? Richard Sanches, lá direto de Miami, e Luiz Galeazzo. Oi, Luiz. Primeiro eu vou dar oi lá para as terras do tio Sam. Richard, que prazer tê-lo aqui no Paradoxo nessa noite. Você aí nos Estados Unidos, que tem muita coisa para falar. Bastante. E aqui, nós muito no obrigado, Brasil, né? pelo convite. É um grande prazer estar contigo aqui, com o Luiz e com todo o painel e com a tua audiência. E com certeza vai ser uma noite aí com bastante informações riquíssimas, porque os países Brasil e Estados Unidos estão aquecidos de tantos escândalos, né? A gente não sabe nem para onde vai olhar. Se bobear, o tempo que nós temos disponível para falar vai ser muito pouco, mas a gente vai tentar compactar o máximo possível para maximizar aí o tempo precioso de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, maravilha. O Luiz está conosco de novo. Ontem nós derrubamos os 9 pauzinhos na hora do strike, né, Luiz? E estamos de novo aqui. Tudo bem, meu irmão? Vamos embora, tudo bem? Tudo jóia? Maravilha. O seu parceiro de guerra está aí já? O Stark? O Stark, daqui a pouco ele sobe, ele está ouvindo a voz, com certeza ele é atraído pela voz. Ele gosta de aparecer em live. Maravilha, que bom estarmos juntos, né, Luiz? Graças a Deus, estamos todos no mesmo barco, né? O barco tá balançando, né? Tem ondas aí terríveis vindo pela frente, mas o importante é a gente estar junto nesse barco aí. Aliás, é um prazer estar aqui com o Richard também. Legal participar da minha primeira live com ele. Muito obrigado. E muito obrigado a todo mundo que está assistindo também. Legal, e também a minha primeira live, nós já tínhamos combinado de fazer, acabou não acontecendo, e estamos juntos com o Richard hoje. E eu quero subir aqui, porque o Luiz colocou uma thread hoje no Twitter dele, o Luiz Galeazzo, falando sobre Folha de São Paulo. Já pode fechar a Folha por espalhar fake news, tá? E a inflação na CNN pesa mais para famílias de baixa renda do Nordeste, diz Fundação Getúlio Vargas. E na Folha de São Paulo, a ladinha inflação dará alívio a pobres e pesará mais na classe média, dizem especialistas. É impressionante esse fenômeno da notícia que tem um peso aqui, outro lá. A Folha de São Paulo se esforça, né, Luiz? Ela tem se esforçado, desde o Despiora, que ela tem piorado, né, Luiz? A Folha e a Globo News, eles estão disputando, né, o troféu malabarismo, né, do ano, né, o malabarismo de ouro, porque é incrível os absurdos que eles chegam a falar para justificar o que está acontecendo no governo. Mas essa matéria aí da Folha é de quando já se anunciou o aumento da inflação. Se eu não me engano, é de março, né? Então, você vê como eles já correram para avisar, não, fiquem tranquilos, porque a inflação só vai fazer mal para a classe média, essa classe média que a gente odeia, essa classe média que a gente quer exterminar, né? Essa classe média fascista, racista, machista. Fica tranquilo, porque essa inflação do bem vai poupar os pobres e vai atacar só os malvadões que merecem, né? Só que, claro, na época a gente já sabia que isso era balela, já cheirava balela, já tinha tudo para ser balela, e hoje, né, os especialistas da FGV estão dando o braço a torcer. Olha, os números já estão péssimos lá para os pobres, principalmente na região do Nordeste, né? Então, não é nenhuma questão deles combinarem direito, né, com a notícia, né, com os especialistas. É uma questão de que a realidade se impõe, né? Os caras, eles preparam sempre uma narrativa, mas alguns meses depois a realidade se impõe. Do mesmo jeito que 1 ou 2 anos depois a realidade começou a se impor sobre todas aquelas coisas que o Bolsonaro falava, né? Que muita gente ia morrer de fome na pandemia, né? Que muita gente ia ficar com depressão,
e etc., e que eles falavam, não, o Bolsonaro não tem provas para dizer isso, e no final está tudo sendo provado, né? A realidade se impõe. Agora, esse fenômeno, Richard, da mídia falar o que quer, né, não é brasileiro. Você que está aí nos Estados Unidos acompanha dioturnamente a mídia brasileira, mas também na América. E me parece que o Brasil imita muito os Estados Unidos, não só nas fake news consideradas do bem, né, como também nos movimentos populares, tipo Black Lives Matter, 6 de janeiro e 8 de janeiro, me parece que há uma análoga movimentação, tanto da mídia quanto dos movimentos esquerdistas, Richard. Com certeza. Eu costumo falar, Bernardo, é o seguinte, a agenda é a mesma, só muda a língua, o tempo e o lugar. Muda a língua, o tempo e o lugar. E eu que acompanho, claro, acompanho muito mais aqui do que acompanho no Brasil, né? Até os termos, por exemplo, fake news. Fake news, quem propagou esse termo foi Donald Trump, né? Hoje virou no vocabulário brasileiro, né? Quando aconteceu, por exemplo, o janeiro 6 aqui, quando eu vi o movimento que acontecer, eu sabia que praticamente aconteceria a mesma coisa em janeiro 8. Então, a indústria a indústria que eu chamo de comprada, vendida e corrompida, né? Ela tem o mesmo discurso, foi o que o Luiz falou, é uma narrativa igual. Você vê a CNN, MSNBC, NBC e as outras mais, é uma coisa de louco. Sabe o que eles falam? E o pior que quando eles erram, que para mim isso é fake news, né, que a gente sabe que o prejuízo que eles causam a nível de nação, como de lesar por diversas situações, ninguém é responsável. Ninguém é responsável. Sabe? O que acontece, como você vê a coisa que foi mundial, a pandemia? As pessoas responsáveis, celebridades, que incentivaram, hoje você vê as imagens chocantes de que acontece no mundo inteiro, inclusive aqui, a quantidade de atletas que estão morrendo, assim, pessoas aos nossos olhos com saúde perfeitas, com 20 e poucos anos, se indo assim de uma maneira inexplicável, ninguém vai nem aí. E ver as informações do famoso aqui do Anthony Fauci, né? Dr. Fauci, né? O pessoal da Pfizer, ninguém é responsável. Ainda chega para você, ainda joga na tua cara o contrato de waiver, fala assim, ó, podemos fazer o que quiser, porque aqui está amparado pela legislação, isenção de responsabilidade civil. E o comportamento da mídia é a mesma. É o mesmo. O comportamento é o mesmo. Igualzinho, a mesma coisa, o mesmo discurso, a mesma narrativa, como você queira classificar, apoiando essa agenda comunista, entendeu? É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. E quem se levanta para falar a verdade é crucificado. Seja você a celebridade, esportista, político, quem você for, você levantou para falar a verdade, defender os direitos dos bons costumes, você vai ser perseguido e vão cair em cima de você. Eu tiro por mim. Eu sou um micro-organismo no meio dessa comunicação toda. Eu sou tudo aquilo que a esquerda quer. Eu sou cristão, conservador, republicano, registrado e assumo que sou Trump. Acabou, né? Tudo que vem em cima de você. Entendeu? E você tem que saber se defender os teus direitos, como você vai argumentar, porque senão vão fazer tua vida difícil. Agora, foi preso o deputado brasileiro essa George semana. Santos. Fale desse cidadão aí, porque as coisas aqui... Ele está... É um deputado, é um brasileiro que foi eleito congressista nos Estados Unidos. Ele é filho de brasileiro. É um picareta. A mãe dele tem que tirar o chapéu, a mãe soube educá-la, mas ele desviou pelas escolhas dele. Ele está sendo preso, né? Ele foi preso já por 13 instâncias, né? Foi remessa de dinheiro falso, que é o wire fraud, lavagem de dinheiro, roubo, declaração falsa, eu não estou lembrando o nome agora em português. Tá? Ele está complicado. Ele não está pouco, não. Ele está muito complicado. Agora, o grau dele de mentira do Jorge Santos
que já levantaram a história dele aqui e aí, o cara praticamente é quase que um doente, porque ele vive uma outra realidade, uma outra vida. A mentira dele é doentia. Só que a legislação não aceita isso, e quem ele lesou, que não foi pouco, também não aceita isso. Ele está em todos os jornais, toda a mídia, ele está nos programas de humorístico, dos talk show hosts, que quando tem aquela abertura debocha dele, estão literalmente falando ele, como o Carioca fala, estão fritando ele na mídia, porque é uma vergonha. Ô Luiz, esse cara não tinha condições de vir ser o próximo presidente da República do Brasil aqui, porque nós temos uma justiça. O que você acha? Eu acho que Jorge Santos poderia ser o cara que salvaria Lula, né? Pelo menos ele fala bem inglês, né? O problema é que ele é republicano, né? Esse que é o problema. Não, inclusive, Luiz, o próprio Partido Republicano está assustado com ele, que é uma tremenda mancha. Não precisa dizer que os democratas estão caindo de tapa em cima dos republicanos, mas ele está complicado. Criminalmente, ele está muito complicado. Muito complicado, não é pouco, não. Andando na linha, você já corre risco aí por ser republicano, né? Você vê o Trump sendo condenado agora por abuso sexual de uma mulher que não se lembra nem qual o ano em que o tal abuso sexual aconteceu. Não, e ela hoje está aqui na imprensa que ela ajudou os democratas a mudarem a lei para poder processá-lo. E ela, cara, é uma vergonha. Aqui para vocês terem uma ideia, eu sempre falei sobre isso, tá? Quando eu cheguei aqui, comecei a entender a legislação americana. Aqui tem uma coisa que, particularmente, eu nunca gostei. Entendeu? Basta o primeiro que acusar ter uma grande chance de prejudicar muito a outra parte. E para você provar a tua inocência, você vai sofrer bastante. Entendeu? Basta você acusar. Isso é uma coisa que a legislação aqui é muito complicada. É o caso dele, né? Ele foi acusado e a defesa dele não valeu muito, mas ele está recorrendo aí. Vamos ver. Mas tem uma coisa que a legislação americana não suporta, é mentira, né, Richard? Mais ou menos. Já foi pior. Hoje em dia, Casa Branca, alguém falou alguma coisa? Não, mas hoje você vê o Biden aí, não, já foi pior. Hoje, a América que nós crescemos, conhecemos, já não existe mais. Isso já a justiça americana está começando a ser também bem aparelhada, né, pelos democratas, né? É incrível. Demasiado. Haja visto o que você vê que acontece hoje em Washington com o governo democrata. É uma coisa assustadora, inimaginável, inaceitável para os padrões morais, conservadores e, literalmente falando, patriotas e americanos. Tá? O que acontece lá é o aparelhamento total nas agências, no CIA, FBI, Departamento de Justiça e por aí vai. Imposto de renda e por aí vai. Tá? Agora, quando você vê, isso é um processo que já veio há muito tempo sendo trabalhado e cada vez que é uma maneira que eu me expresso, que turbina nos governos democratas, entendeu? É assim, e agora com o Biden está uma loucura o que está acontecendo, tá? É uma loucura que vocês não têm noção do que está acontecendo aqui, haja visto que com todo esse escândalo da fraude da família Biden, que já estão com quase 9 pessoas, quase 10 pessoas envolvidas. A partir do computador do Hunter? Sim, sim. E outras coisas mais. Já tem confirmadas 170 transações suspeitas. Agora, o pessoal do comitê que está investigando isso, tá, que é um deputado chamado James Comer, do Kentucky, ele tá praticamente impondo, eu esqueci o termo agora em português, né? Está pedindo o FBI para liberar a documentação e o FBI está bloqueando, não quer liberar. Então, é nesse nível aí. Entendeu? Que coisa. Ô Luiz, você lembra do debate, ou melhor, da entrevista de Lula no Jornal Nacional? Na abertura, William Bonner disse: o senhor não deve nada mais à justiça. Mas ele poderia ter perguntado: o senhor deve alguma coisa para o povo brasileiro? Você não acha que também as perguntas são muito facilitadas, né? A bola é redondinha largada no pé da esquerda, né, Luiz? Não, foi uma vergonha. O Jornal Nacional foi o ápice, né? Aquele dia foi uma vergonha, porque o William Bonner ele nem precisaria ter dito aquilo tudo. Aquilo tudo foi uma apresentação, né? Foi uma coisa assim, olha, em primeiro lugar, deixa eu deixar bem claro, porque está todo mundo assistindo, né? Acho que essa é a nossa melhor audiência, né? Em meses.
deixa eu deixar bem claro para todo mundo que o Lula ele está livre, sim, sabe? Que ele não deve mais nada. Assim, eu não posso dizer que ele é inocente, né? Como é que palavras que eu posso usar? Eu posso dizer que ele não deve mais nada à justiça. Quer dizer, ele não deve mais nada à justiça porque o STF, numa canetada, decidiu isso, né? O STF o descondenou. O correto seria dizer assim: seus amigos no STF descondenaram o senhor, apesar de tudo que foi, né, provado, apesar do senhor ser um multicondenado em 3 instâncias, né, se ele quisesse ser mais explícito. Mas não, ele quis contar menos da metade da história, né? Quem está ao passando e não sabe direito da história vai ouvir e vai falar: ele não deve mais nada à justiça, então, beleza, ele é inocente. Poxa, aquilo lá foi só um pesadelo, né? Ele sendo preso foi só acho que um delírio que o Brasil teve, né? Isso aí é uma coisa que as feministas, né, elas costumam chamar de gaslighting, né? Que é quando o macho tóxico ele está aprontando alguma com a mulher e a mulher desconfia, falando: olha, eu tenho certeza que você tá, aquele batom na sua cueca é de uma amante, eu tenho certeza que ele vai falar: que é isso, minha querida? Você não se lembra? Aquilo lá foi suco de uva que caiu na cueca. Você se lembra? Você viu o suco de uva caindo na cueca, né? Acho que você está meio perturbado, você não está com a memória boa. E aí, na lábia, né, ela começa a achar que realmente o cara era decente, etc. Isso eles chamam de gaslighting, né, que é uma manipulação emocional. Exatamente. Já chegou esse tema aí no Brasil, né? A mulher duvida da própria sanidade, etc. E é isso, o Lula é esse malandro que traiu o país e que está fazendo gaslighting no povo, né, tentando fazer o povo se esquecer que foi traído por ele, se esquecer que foi roubado por ele, né? E ele tem, para fazer esse gaslighting, uma máquina monstruosa, né? Na mídia, no judiciário, entre os artistas, os professores nas escolas, nas universidades. É isso aí que os democratas, né, fizeram, né? Que eles levaram tempo para tomar conta das instituições americanas. E aqui no Brasil também, o PT teve toda a paciência do mundo, né? Há 40 anos que os caras tiveram toda essa paciência de se infiltrar em cada célula da sociedade. E o resultado é esse: quando o pilantra mais precisa, as instituições estão prontas para salvá-lo, né? Elas viraram o fail-safe, né, do Lula, né? Se alguma coisa der errado, eu aperto o botãozinho, as instituições me salvam, afinal, é tudo cupincha que está lá, né? É um problema. O problema é que a gente precisa se livrar imediatamente, né, desse tipo de situação que a gente está passando. Quem está sendo esmagado sob uma bota autoritária tem pressa, né, porque as pessoas vão sendo presas, vão tendo a vida destruída, vão sendo banidas e as vidas são destruídas, né? Olha aquele pessoal que está preso ainda lá na Papuda ou lá em Brasília. Eles têm pressa de que se resolva a situação deles, né? O Estado não tem a menor pressa. E esse é o problema. Nós temos pressa porque a gente está sendo colocado no forno, né? No espetinho do churrasco. E esses caras, eles não tiveram pressa nenhuma de tomar o poder. Eles tiveram 40 anos com toda a paciência. E o resultado é esse. Eu só quero fazer um registro aqui, Richard. Olha quem está conosco aí. Voz Brasil, a nossa amiga Maria Emília Voz, que vai ser nossa convidada para estar aqui, né? Oi, maravilha de ter a Maria Emília também aqui conosco, né? Olha, eu quero subir a tela a matéria do Lula agora, né? Por quê? Porque eu falei do Jornal Nacional, né? Lula fala uma coisa e vê outra. Olha aí. Lula manda pagar, ele contou nos dedos, né? Ele abriu a mão, manda pagar isso aqui de emenda consideradas inconstitucionais pelo STF. Lula autorizou o pagamento de 9 bilhões em emendas que são relacionadas ao antigo chamado orçamento secreto que tanto bateram no Bolsonaro, que passou a ser chamado como emendas do relator, assim, de uma forma milagrosa pela mídia. Primeiro era orçamento secreto, o Bolsonaro ele era um marionete. E depois que Lula vence a eleição, aí passou a ser emendas do relator. E essas são emendas que estavam travadas e eram relativas ao ano passado. Enquanto que no nosso site, logo aí abaixo, o Ícaro, você vai achar, tem até um Twitter. Não tá aqui. Tem um Twitter do Lula, em junho do ano passado, considerando uma excrescência, né? Tá aí a nossa matéria, está no nosso site paradoxobr.com. Lula considerou uma excrescência. Agora ele fez isso aqui. Pague aí, por favor,
os 9 milhões que nós estamos devendo, porque os caras têm que votar naquilo que nós queremos. É mais ou menos isso. Richard, percebe que é uma vergonha, né? Depois da picanha, vem a abóbora, depois do orçamento secreto, vem a emenda do relator e agora a liberdade. Vamos liberar esses 9 bilhões para os amigos. Né, Richard? É uma coisa impressionante isso. Dá nojo, né, Richard? Olha, com todo respeito, eu não sou fã dele, nunca fui, nunca serei. Mas o que eu falo para você é o seguinte, quando eu vejo esses valores do pessoal no Brasil, aqui o pessoal gasta em dólar. Eu coloquei um vídeo no meu canal essa semana que causou um choque aí, e está causando um choque. Tem um determinado diretor do Departamento de Energia, estão preparados? O cara está pedindo 150 trilhões de dólares. Eu vou repetir. 150 trilhões de dólares. E ele não pode garantir, não sabe, não quer informar se vai ou não para baixar por causa de global warming, porque os Estados Unidos participam com 13%. Pessoal, isto é um departamento. E os outros? É papo de bi, tri. Então, quando eu estou aqui e vejo, claro, é abominável o que se faz no Brasil. Mas aqui também não deixa de ser diferente. E aqui é até pior. Aqui é pior. Que quando a gente vê a maneira que aqui é tratada, é uma coisa que é simplesmente revoltante. Haja visto o gasto que tem sido feito aqui por causa da... Como é que chama? Da dívida. Praticamente em 2 anos, o governo Biden já gastou quase 6 trilhões de dólares. E o que a gente chama aqui de Money Fest. Festival do Dinheiro. Ajudando a Ucrânia e essas loucuras todas aí. Então, hoje, pessoal, em momento algum estou defendendo o PT, nunca fui, nunca serei, eu não apoio comunista, nunca apoiarei, sou capitalista assumido, não escondo de ninguém, entendeu? Não escondo, tenho dificuldade de lidar com a esquerda, conversar com a esquerda, que nem eu falo nos meus vídeos. Tu não sabe qual é a tua tentativa de fazer de otário, qual é o teu coeficiente de te fazer de otário, até tu conversar com alguém da esquerda, até tu conversar com um democrata. É nesse nível. Já visto? O Richard, que ação é essa? 150 trilhões de dólares ele está pedindo na justiça, e só para te dar um dado. Congresso. Ele não sabe, inclusive ele foi interrogado pelo senador John Kennedy, do Missouri, da Louisiana, que é um republicano casca grossa. O cara enrolou, só fazendo de otário. O cara não respondia. E não sabe. Até que o ponto, o senador Kennedy falou assim, eu vou acreditar que tu não sabe, que se você estiver escondendo, vai tomar um outro rumo. Por quê? Você levanta a mão e você jura que você está... Senão vai ser crime de perjúrio. Então é nesse nível, pessoal. É nesse nível. É bilhões. Agora o Biden vai pagar mais, não sei quanto, quase 1,6 bilhões para a Ucrânia. E amanhã, dia 11, pasmem vocês, fronteira aberta nos Estados Unidos. Como pasmem vocês. Amanhã. Como é que fica? Você vê, com tudo acontecendo, o Biden gastou aí em 2 anos praticamente 6 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia de proporção de desperdício governamental, para vocês terem uma ideia, o Trump, em 4 anos, reformando todo o militarismo, botando ele de ponta, foi quase 2,3 tri. Pandemia, recessão, ele gastou 6,7 trilhões em 4 anos, o Donald Trump. E deixou os Estados Unidos no top. O outro chegou aqui, só desperdício. 2 anos, 6 trilhões. O quê? O que o Trump gastou em 4 anos, reformando todo o militarismo, refazendo tudo, o cara gastou em 2 anos. Só para te dar um dado. Tri. Não esqueça dessa parte. Sim, eu vou te dar um dado em tri, tá? O orçamento do Brasil, o orçamento federal do Brasil é 1 trilhão de dólares.
1 trilhão. E essa ação aí são 150 anos de orçamento do Brasil. É mais ou menos como você passar a régua e voltar lá para 1870 e toda essa grana que gira na mão do governo numa ação só nos Estados Unidos. Uma ação só. É uma coisa surreal. Uma ação e um departamento. Não estamos falando dos outros ministérios. É uma coisa de louco. Então, essa coisa de drenar é uma coisa de louco. E, pessoal, é uma agenda, porque isso é parte de uma agenda antipatriota, anti-América, para ser dominado. E os chineses estão rindo com a perninha pro alto assim, ó. É complicado. Ô Luiz, você percebe, né? Nós temos as nossas mazelas, aí sendo liberado 9 bi, enfim, lá os números são superlativos, né, Luiz? É verdade. Aí a coisa... Uma coisa que é impressionante é que, se você parar para se lembrar, quando houve lá a reforma da Previdência, toda aquela loucura, era para a gente economizar, a gente acabou economizando R$1 trilhão, né? Foi mais ou menos isso. Né? Toda aquela loucura, aquela movimentação, aquela votação, aquela treta enorme e tal, foi para economizar R$1 trilhão. Aí a gente vê o tamanho do negócio nos Estados Unidos, né? Você não pode... esses trilhões de dólares. É dólares. E aqui, por exemplo, hoje a dívida aqui do país está beirando a quase 32 trilhões de dólares. Se você quiser ver, o pessoal da tua audiência quiser ver o que é a dívida americana, existe um website chamado usdebtclock.org, usdebtclock.org. Parece que os teus olhos estão dando curto-circuito, é uma coisa de maluco. E você vê em tempo real a dívida, o proporcional a cada consumidor, cada contribuinte. É uma loucura. Eu posso botar aí, se vocês quiserem ver aí, eu boto até no meu último vídeo também. É uma loucura, uma loucura. É uma loucura. E nem impagável. Para vocês terem uma ideia, só para mudar de assunto, sim, hoje a dívida americana está 120% do PIB. Nossa. E não tem sinal de diminuir, só aumentar. Pode isso, 120%. Já passou. Mas eles têm essa mesma prática, e o governo democrata de Joe Biden tem essa mesma prática da esquerda brasileira, gastar mais do que arrecada também, né? Gastar demais. É a mesma agenda. Vamos gastar. O Obama, para vocês terem uma ideia, o Obama, no primeiro ano de governo, ele gastou mais. Ele foi o presidente de número 44. Tá? O Obama. Ele gastou mais do que todos os presidentes da história americana juntos, desde a fundação, no primeiro ano. É nesse nível. O jogo é bruto, né? Né, que negócio aqui é para profissional. Tá? Responsabilidade fiscal para quê, né? E, Luiz, e pensar que aqui eles querem estourar o teto a tudo, querem, inclusive, derrubar essa questão de teto, ter liberdade total para gastar, né, Luiz? Isso é só, no final das contas, é só para se manterem eternamente no poder, né? A gente sabe que é isso. A gente fica chiando com as mordomias da Janja, com a gravata de 2.000 euros, sei lá, com a mesa de 200 mil reais, mas isso daí é dinheiro de pinga, né? Comparado com o que esses caras gastam, por exemplo, o Lula com essa grana que ele liberou agora nas emendas de relator, né? Quer dizer, é brutal que esses caras estão liberando de grana. Se a nossa preocupação fosse só trabalhar para bancar os luxos da Janja, né? E as viagens do Lula, a comitiva do Lula, seria o menor dos males. Mas tem coisa muito pior. Isso daí não é nada. Isso daí é coisa de criança comparado com o que o Lula e o PT vão gastar com o Congresso e com o Foro de São Paulo, com os países parceiros na América Latina. Isso daí vai sair muito caro para o Brasil. É uma coisa que a gente vai levar 20, 30 anos para se recuperar. Bom, deixa eu falar um negócio. Se os caras saírem do poder, né? Sim, deixa eu falar um negócio. O Lula tá com uma ânsia aí de salvar o planeta. Não sei se vocês viram, tem até um vingador agora no governo, que, né, não sei se é o capitão o Capitão Pança, tem um vingador agora. Eu gostei do teu thread ontem, o Homem da Banha. Mas aí, mandou o chanceler Celso Amorim para conversar com o Zelensky, né? Conversar com o Zelensky tá aqui, olha, a resposta tá na CNN, no site da CNN hoje, Brasil abriria a mão da Amazônia para terminar uma guerra?
questiona um assessor de Zelensky. Parece que o Brasil está querendo realmente assumir um protagonismo nanico, né? E criando problema. Criou problema com os Estados Unidos, criou problema com a União Europeia, está criando problema, Richard Sanches, né? Metendo a mão onde não precisava. Mas Lula quer posar de salvador do planeta. Não basta ele nos dar abóbora para comer, ele quer salvar o mundo agora. No meu entender, o Lula está colocando, como você falou, ele está querendo fazer uma imagem aqui fora, tá? Que ele está tentando consertar a imagem aqui fora da imagem que ele tem ruim, porque ele sabe que a gente sabe de modo geral, uma grande massa da população, inclusive foi muito debatido aqui durante as eleições de 2020, não acompanha o noticiário, não acompanha a política. Então ele está querendo fazer uma média aqui fora, como salvador da pátria. Só que ele está tão despreparado, tão queimado, e eu acho até ele abalado. Eu não sei vocês, tá? Mas quando eu olho a cara dele, eu vejo uma pessoa carregada, eu vejo uma pessoa que não está natural. Eu não consigo ver a expressão dele facial natural. E isso ele passa, para mim, pelo menos. Então, essa caminhada que ele vê aqui, quando ele quer abrir a boca, as recepções que ele tem, as pessoas estão vendo por onde ele anda. Quando ele abre a boca, tu fala besteira. E está queimado. Ele está queimado aqui. O que acontece é que o pessoal está tentando passar a mão na cabeça dele e dizer que não é bem assim não, mas você vê que ele não está agradando, não. O que falam do Lula aí? Olha, é o despreparo dele, né? É o despreparo dele. A mídia que fala isso ou a mídia conservadora. Uma Fox News, uma The Gateway Pundit, uma Newsmax, uma AON, então os jornalistas conservadores republicanos. Agora vê que o cara é despreparado. É que nem o Biden. Se você ligar uma CNN americana aqui, você vai achar que o Biden é o melhor presidente dos Estados Unidos, foi melhor até que o Abraham Lincoln. Entendeu? Foi melhor até do que o Reagan, que a CNN e as outras. O cara é top. Né? Agora, é um cara que não sai na rua. É capaz, Luiz, se você chegar aqui em Miami, ou então em Delaware, da onde o presidente é originário, se tu chegar lá e começar a gritar no meio da esquina, é capaz de você juntar mais gente do que ele. É uma vergonha. Entendeu? Então, é uma coisa que o pessoal está vendo, cara. O pessoal está vendo. E outra coisa, a maioria silenciosa está começando a cobrar muito, daqui e cobrar daí também. Sabe? E você vê o descaso, que quando você vê o cara falar o que ele fala dos Estados Unidos, fechar esse acordo com a China, de aceitar moeda, peraí. Outro dia, eu sempre falei isso, é opinião minha, eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, você pode não ter poder no voto, mas você tem poder na tua grana, na tua carteira. Inclusive, eu tive um comentarista falando sobre isso. Vote com o teu dólar, que o teu candidato vai escutar. Eu tenho um vídeo sobre isso há muito tempo já. É o caso agora, por exemplo. Por quê? Você tem aqui nos Estados Unidos, porque o lobby aqui é oficializado. Tá certo? Você tem a K Street, em Washington, que hoje, dia 10 de maio, com o governo democrata, manda, muitas das vezes, mais do que a Casa Branca. K Street. Então, o que acontece? O lobista, muitas das vezes, ele é bancado por grandes empresas. Quando a coisa dá errada, o que patrocina o político, que é o lobista, fala assim, dá um toque lá no senador tal, no deputado tal, porque a coisa não está funcionando, não. E é assim que a coisa funciona. O consumidor tem poder. O consumidor tem poder. A gente vê aqui que quando entra, a coisa muda. Só para vocês terem uma ideia. Eu não quero tomar muito tempo de vocês aí. Mas, quando eu falo muito, né? Me empolgo. Então, acontece o seguinte. Aí tem o conceito do quem lacra não lucra. Aqui é o woke. Go woke, go broke. Woke é essa coisa, essa geração que está hoje aí. Por exemplo, hoje os Estados Unidos estão tão cansados dessa coisa de lacração que os prejuízos estão sendo literalmente falando bilionários. A Disney está se dando muito mal com isso. O Jorge Paulo Lema, Ambev, está apanhando aqui de cinta de fivela aberta, senhores. Já perdeu até a data 6 bilhões de dólares. Bud Light.
tá? Por quê? O pessoal não aguenta mais. Sabe, semana passada... Então, a coisa está começando a haver uma mudança. O pessoal está cansaço. O pessoal está dando sinal de cansaço que você não pode falar isso, não pode falar aquilo, é o pronome que você... Sabe, que isso? Eu sou o que eu sou, eu falo o que eu sou, não gostou, meu amigo? Paciência. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu estava liderando um trabalho numa Câmara de Comércio aí, e sempre acabava o trabalho, o Bernardo, abençoando o povo, né? Sim. Que eu falo nos meus vídeos, né? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, mas falava em inglês. Aí um dia uma determinada pessoa falou assim, você ficar falando assim, qualquer dia alguém pode se levantar e reclamar que você está abençoando o povo. Eu falei, meu amigo, comigo vai apertar o botão errado. Eu falei, amigo, você tem duas coisas. Ou te abençoa, ou te joga as pragas do Egito para você. Qual que tu escolhe? Não, Richard, tu não ia falar isso. Eu falei, o quê? Eu? Tô nem aí, cara. É que nem o que eu falei aqui. Você vê essas coisas todas de contra Deus, contra Jesus, contra a religião, mas o que você vê na televisão, até nos Estados Democratas, quando existe esses massacres que são inaceitáveis. Todo mundo de mão dada, né, o Bernardo? Sim. Orando, para quem não sei, eu creio que é para Deus de Israel, mas está todo mundo buscando Deus. Então o pessoal está cansado, Luiz, o pessoal não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Você percebe, Luiz, qualquer semelhança não é mera coincidência do que vivem os Estados Unidos e o que vive o brasileiro hoje. Inclusive, quando ele fala que qualquer pessoa na esquina em Delaware, que é a cidade de origem, né, que é a ilha, o paraíso fiscal americano, de onde vem Joe Biden, aqui nós tivemos uma capivara, Luiz, que foi mais popular do que o presidente Lula. Por sinal, o Lula também tem uma capivara invejável. Enorme. Né? Enorme, gigante, alimentadíssima, né? Mas você percebe que tá muito semelhante a história do Brasil. Ele imita o que os Estados Unidos têm de pior, né? Ele importa só o que os Estados Unidos têm de pior. Na hora de importar o que tem de bom, não importa, né? O mercado livre, o empreendedorismo, né, da pessoa, aquela desconfiança com o Estado, né, aquela vontade de você falar assim, não, eu quero que o Estado não me atrapalhe, só isso, não precisa cuidar de mim, né, que está na alma dos americanos esse amor pela liberdade. Isso o Brasil não importa, né, mas todo o resto que tem de ruim ele importa. Essa coisa do politicamente correto e da política identitária, né, essa coisa de julgar as pessoas, né, pela cor, pela sexualidade, né, aquela coisa materialista que é só a superfície do ser humano, né, já está servindo para você julgar, para você dar emprego, para você fazer tudo para a pessoa. Esse tipo de coisa foi importado dos Estados Unidos. Por quê? Porque a esquerda realmente estava minguando, né? Ela não conseguia mais colocar patrão versus operário, né? O empregado versus o patrão, a guerra de classes, né? A luta de classes já não estava mais funcionando, né? Porque o proletário ele aprendeu que ele quer ser burguês também, né? Ele quer ter uma vida boa, quer ter casa na praia, quer ter carro, quer ter a filha na faculdade. Então ele não serve como um bom revolucionário. Então a esquerda apelou, né, descobriu uma mina de ouro nessa política identitária, né? Então vamos colocar o negro contra o branco, o homossexual contra o hétero, a mulher contra homem, etc. Só que eles abriram uma caixa de Pandora, né? Porque o pessoal, eles deram as chaves do hospício para os internos, né? E é isso que está acontecendo agora. Uma sociedade ela não funciona se o tempo todo ela trabalhar contra a ordem, né? Ela começa a emperrar e as coisas começam a dar errado. É isso que a gente está vendo no Brasil, porque o Brasil nunca foi organizado, né? Os Estados Unidos ainda têm séculos de organização e riqueza para serem destruídos por essa galera. O Brasil não, o Brasil nunca foi rico, nunca foi organizado, e aí chega esse pessoal mais louco que o Batman, tentando tomar conta da porra toda, e a gente não pode nem reclamar, senão a gente tem preconceito. Então, as chances de dar muito errado são totais. A única coisa que nos salva é que o Brasil tem uma história diferente da dos Estados Unidos, né? Principalmente uma história racial diferente. Enquanto nos Estados Unidos havia segregação, havia separação, né? Até de bairros, até de programas de TV, até filmes, né? Direcionados só para a população negra, o Brasil foi uma mistura desde sempre, né? A política racial e sexual dos portugueses, né, era muito diferente da do pessoal que veio no Mayflower.
Então, é meio difícil você botar o negro contra o branco quando 90% da população brasileira não sabe nem se é negra ou se é branca. Né? Na verdade, é uma mistura dos dois. Né? Então, eles patinam muito nesse discurso e eu acho que é uma coisa que a direita tem que usar muito. Né? Quando a gente fala que é um país mestiço, e aí a esquerda, os militantes, eles tentam fazer com que a gente tenha vergonha de ser um país mestiço. Né? Eles correm para falar, não, você é mulato, sua tataravó foi estuprada por um senhor de engenho branco, com certeza. Né? Eles querem levar essa vergonha para o nosso passado para que eles possam construir a nossa identidade do zero. Né? Para justificar a implosão da nossa identidade. Eles vão tentar. O nosso papel é impedir, né? É contar a verdade. É isso aí. Olha só o que aconteceu hoje no STF. Eu vou pedir para subir a matéria do Telegram aqui. Ícaro, olha, STF dobra a aposta contra o Telegram numa nova escalada autoritária. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje, quarta-feira, a suspensão do Telegram por 72 horas, caso o aplicativo não cumpra uma série de exigências, entre elas a de excluir todas as mensagens enviadas na terça-feira que explicavam aos seus usuários os perigos sobre a eventual aprovação daquele PL da censura, o 2630. E Moraes ainda obrigou o Telegram a disparar outro comunicado, com recomendações feitas pela própria corte, retificando a opinião do próprio, ou retificando a opinião do aplicativo. Caso o aplicativo russo não cumpra a determinação, seria aplicada uma multa por hora de R$100 mil. Percebe só, o Richard, que caminho que o Brasil segue, né? Ou seja, as empresas não podem fazer lobby, não podem ter opinião. E elas, se a opinião diverge do establishment da Suprema Corte. Isso também acontece nos Estados Unidos? Repercutiu alguma coisa a respeito da censura? Antes de você responder, Richard, eu quero pedir para todos que estão conosco dar um like aí, porque é importantíssimo dar esse like no canal. E se você não está inscrito ainda no Paradoxo BR, a hora é agora. Aperte aí o botãozinho de inscreva-se e saiba que sempre de segunda a sexta estamos aqui, 9h30 da noite. É assustadora a escalada da censura no Brasil, Richard Sanches. Olha, aqui acontece a mesma coisa, que inclusive teve durante um tempo atrás um concorrente do Twitter chamado Parler, tá? Que ele foi boicotado de tudo que é ponto. E ele acabou que ele fechou. Entendeu? Ele não aguentou, houve problema de hospedar ele na Amazon, tiraram ele do Apple Store, porque foi um veículo de dar total liberdade de expressão. Na época, o Twitter era comprometido pelo Jack Dorsey, que para mim esse cara tem sangue nas mãos dele. Eu gostaria de falar isso na cara dele. Ele tem sangue na mão dele, porque o que acontece na fronteira e que aconteceu depois das eleições é uma coisa terrível. O pessoal soubesse que a crise humanitária na fronteira é uma coisa terrível. Mas a censura é muito grande. E qual é o pânico da esquerda mundial hoje? Elon Musk. Elon Musk é o terror da esquerda. E ele se diverte. Porque você imagina, Bernardo, um cara fala assim, se eu perder 43 bilhões de dólares, eu não estou preocupado. É uma condição gostosa de você estar, né, meu irmão? Então ele está se divertindo, está fazendo uma limpa. E agora, para turbinar esse desespero da esquerda, o Tucker Carlson, que é da Fox News, que saiu, está lançando o programa dele do Twitter. Botei até o vídeo hoje sobre isso. Quer dizer, o pessoal agora está apavorado e está com as bênçãos do Elon Musk de apoiar e fazer. E, por hora, o Tucker vai ficar no Twitter para falar, inclusive, que ele não podia falar na Fox News. Liberdade total. Liberdade vai alcançar o planeta, né? Não, o pessoal está apavorado com ele. E está com as bênçãos e está com o Elon Musk falou, vai que é tua, eu garanto. Entendeu? Por quanto tempo ele vai ficar lá, nós não sabemos. E para você ver o poderio do Tucker, só o fato de ter saído do Rumble para o Twitter, o Rumble em dia já perdeu $250 milhões. O Rumble.
Para você ter o canal Rumble, que compete com Teve o um YouTube. Rumble nas contas, né? Teve um rombo nas contas. Exatamente. E fora o que aconteceu com a Fox News. Enfim, então, quer dizer, essa censura hoje é verdadeira nos veículos. A inteligência artificial hoje, no canal de YouTube, você escuta N histórias. Como eu falei, eu sou um. Já fiquei meses sem ninguém entrar no meu canal. Eu tenho mais de 460 vídeos e o meu canal não cresce, não entra. O YouTube não entrega. Eu sei. Mas será que o Twitter vai seguir esse caminho de fazer a gente colocar vídeos lá? E porque seria uma plataforma alternativa? Bernardo, eu não sei. A grande esperança hoje, de novo, o pessoal está sentindo no bolso. Esses players estão sentindo no bolso. Né? O Facebook está sentindo no bolso. O Google está sentindo no bolso. Os grandes estão sentindo no bolso. Aí, de novo, não é o eleitor que está convencendo ele. É o dinheiro. Como é uma cambada de hipócrita, eles acabam engolindo a vaidade deles. É isso aí. Que eu te falei agora há pouco de relação ao lobby. Então, quando bate no bolso e para esse cara perda de bilhões, ele fala, peraí, é bom reconsiderar o que eu estou pensando. Como o Luiz falou, Disney, Bud Light e outras lojas aqui que fecharam porque viraram woke. Lacraram, não lucraram mais. Chega ao ponto de mega estruturas pedindo falência. Então, a censura é forte na imprensa, é forte, e a nossa esperança é para 2024, acabar com isso aí. Na eleição americana, né? Com ou o voto do o Ron DeSantis ou o voto do Trump, né? O Ron DeSantis não tem chance. Vai ser o Trump, provavelmente. Vai ser o Trump, né? Ô Luiz, há uma esperança para o Brasil quando a gente vê esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, com o Elon Musk abrindo liberdade total e nós aqui no Brasil tendo esse fechamento de portas, né? Porque estão fechando portas para essas big techs. O governo está aí com o STF fechando portas para as big techs, mas bom, parece que vai ter até multa para usuário que usar VPN internacional. 100 mil reais por hora para o usuário. É isso aí, pobre. O pobre, porque tem um app em casa e está usando, ele vai perder tudo para o governo. É uma beleza, né, essa república. É claro que eles não têm condição de fazer isso, de descobrir quem é a pessoa, mesmo porque o VPN ele vai te dar outro endereço, vai te dar outra localização e tudo mais. Eles não têm. Isso é um terrorismo, né, que eles tentam impor. Isso é só tentar assustar as pessoas, mas ao mesmo tempo é bom porque eles estão se assumindo, né, como terroristas, como ditadores. A gente é uma situação que eu achei até um pouco divertido o modo como o Telegram lidou com isso, né? Ele foi obrigado a colocar essa mensagem, foi obrigado a apagar a mensagem anterior e foi obrigado a colocar uma nova mensagem falando que ele estava espalhando inverdades e etc, tudo aquilo, né? O Telegram, o que ele fez, né? Ele, em vez de colocar só a mensagem, né? Ele primeiro colocou um prefácio, né? Falando assim, olha, por vontade do Supremo Tribunal Federal do Brasil, né, que nos obrigou, né, fomos obrigados a apagar a mensagem de ontem e estamos sendo obrigados a colocar essa mensagem abaixo. Né? A mensagem de ontem eles colocaram também em inglês, eles colocaram para o mundo inteiro ver o que está acontecendo no Brasil. Essa resposta também. Então, não adianta, você bate no Telegram, o Telegram ele tem um poder, uma capilaridade que esses burocratas de Estado, esses serviçais públicos, né, que deveriam ser apenas servidores públicos, né, eles não sabem, eles não conseguem entender. Eles acham que vão conseguir controlar tudo na canetada, na ameaça, na multa, né? Eles acham que vão se aproveitar do Estado, né, e da máquina do Estado para censurar quem pensa diferente. Só que eles, assim como o Estado, eles são analógicos. Quem eles querem calar são digitais, e estão muito à frente do que eles parecem que conseguem até compreender, né? Então nós temos ainda uma gordura para queimar, a gente está um pouco à frente desses caras. Quanto mais porrada eles dão, mais eles estão se incriminando, mais está aparecendo para todo mundo, né, o quanto que eles são autoritários, totalitários, o quanto que eles são contra a liberdade. Eles vão para a truculência e
e falam assim, não, olha, você deu a sua opinião, nós não gostamos dessa sua opinião sobre o PL 2630, porque você está dizendo que o PL 2630 pode censurar todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te censurar para provar que não, nós não queremos censurar todo mundo. Né? Quer dizer, eles são pegos nesse catch-22, e qualquer pessoa que consiga enxergar um pouquinho melhor está percebendo. Né? Assim, quem está a favor disso, quem está batendo palma para isso, não é gente que não entende, que acha que está sendo feito o bem, que é pelo bem da sociedade. Já é gente que está ou atrás da grana, como a Globo e a velha mídia, ou é gente que ou são aqueles chimpanzés que aplaudem porque o cara do partido que eu não gosto está sendo preso, está sendo perseguido, que legal, e ele acha que não vai parar em cima dele a qualquer momento essa censura, essa perseguição. Né? Então, assim, quem está batendo palma para isso é porque ou se vendeu ou é porque é mau caráter mesmo. Já não tem mais. Eles não conseguem mais iludir ninguém com esse papinho de vamos acabar com o discurso de ódio, vamos evitar os crimes com nossas crianças, porque eles começam graças ao Telegram, graças ao Twitter, né? Vamos evitar o nazismo, vamos combater os nazistas, porque eles estão todos lá no Telegram, né? Conforme disse o Randolph ontem. Então, esse papo não cola mais, as pessoas sabem. Não só esse papo é fraco, como quem está falando tem zero credibilidade, né? É um bando aí que é truculento, que é ignorante, que já assaltou o país, muita gente já foi condenada, né? Então, no gogó eles não conseguem convencer ninguém realmente, então eles têm que apelar para a truculência e para a violência, para a censura. O problema é que assim, a gente viu isso funcionar e onde funcionou foi na China, foi em Cuba, né? Na Venezuela, na Turquia, na Coreia do Norte, nessas pujantes democracias. Aconteceu, está acontecendo. E esses países não têm perspectiva de se livrar dessas ditaduras. A gente está andando no fio da navalha. Esse é um momento decisivo. Se esses caras pegarem o poder e conseguirem calar o país, realmente acho que vai ser difícil a gente sair disso. Olha, Cuba aí está há 60 anos nessa situação, né? Mergulhado nisso, né? Mas nós temos que ter todo tipo de movimentação, como, por exemplo, amanhã. Vou subir a tela aqui, uma matéria que fala do deputado Gustavo Gaia. Ícaro, pode colocar para nós aí, olha só. Deputado promove uma audiência pública para debater o crescimento da censura no Brasil. O deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás, vai promover amanhã essa audiência pública sobre questões da censura à imprensa no Brasil. E na audiência serão debatidas as punições aplicadas aos jornalistas conservadores, como os vizinhos aí do Rissa Chances, lá em Miami, o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo. E também a Ana Paula Henkin, além da influenciadora Bárbara, do canal Te Atualizei, Bárbara De Stefani, do canal Te Atualizei. O evento será aberto ao público e amanhã a institucionalização da censura acontece a partir das 14h no plenário 11, com transmissão da TV Câmara. São espaços que precisam ser ocupados e denúncias dentro da própria Câmara dos Deputados. Então, por isso, o deputado Gustavo Gaia tem se posicionado, tem sido um grande deputado. Elegemos uma bancada excelente, como o Gaia, como o Nicolas Ferreira, entre outros deputados, que estão fazendo um papel brilhante. Richard, iniciativas como essa de denúncia, de colocar no ventilador e levar para dentro da Câmara esse tipo de debate, é uma das jogadas que precisam ser feitas, né, Richard? Mas quem poderá barrar toda a arbitrariedade que o Brasil está vivendo, Richard Sanches? Olha, eu tenho visto... no Brasil, a arbitrariedade é o próprio Congresso, né, cara? Tem o poder de voto. É que nem aqui, por exemplo, eu falei diversas vezes, não só os Estados Unidos, mas o mundo viria um ritmo diferente na política americana quando os republicanos assumissem a Câmara dos Deputados, ou the House of Representatives. Assim que foi definido as eleições no ano passado, essas sujeiras todos os democratas, né, que estavam embaixo do tapete, anos e anos e anos, entendeu?
Por quê? A Nancy Pelosi, ela era a maioria, então ela barrava tudo, e o republicano não estava no poder, foi sempre empurrado. Perdeu, veio tudo à tona. Então o Congresso é que tem poder de aprovação geral. E o povo tem que cobrar. O povo tem que aprender a cobrar dos políticos. E a imprensa tem que ser livre. Porque a gente sabe que o maior terror do político hoje chama-se internet. A internet é poderosa para levantar o que foi falado no passado, para desmentir o que está sendo hoje falado nas câmaras. E é isso aí, não tem alternativa. Porque o poder da palavra é tão grande que a primeira coisa que qualquer governo comunista quer fazer é tirar a liberdade de expressão. E se você parar para pensar, na Constituição americana, a primeira emenda da Constituição é o quê? Liberdade de expressão. E qual é a segunda emenda? O direito de portar arma. E que nem diz aqui a piada. E por que a segunda emenda da Constituição é o direito de portar arma? É porque se a primeira falhar, já tem a segunda para garantir. Entendeu? Então, se você olhar o caso, quer calar. E hoje, com essa liberdade de imprensa, o povo tem que saber o que está acontecendo. Por exemplo, durante a campanha das eleições de 2020, tem até um documentário no Netflix que foi falado que 90% da população toma decisão em cima de maneira superficial e não consulta. Então, a própria indústria democrata e agida propaga notícia, fake news. A pessoa não vai conferir, não vai fazer dever de casa. Então aquilo que falou que é verdade do candidato XYZ. Tanto que, antes do Biden, quando o Biden foi eleito e começou a liberar as podridões dele, da família, 15% da chamada, dos 81 milhões de pessoas, do chamado, eleitores, falaram que não votariam no Biden se soubessem que souberam logo após as eleições. Opa, peraí, se você trabalhar com esses 15% de 81 milhões, que a gente sabe que foi, já teria dado vitória ao Trump. Mas, como Deus trabalha de uma maneira misteriosa, tudo que aconteceu e tem acontecido foi para mostrar para o americano, número 1, o quanto ele foi e tem sido enganado ao longo dos anos pelos democratas. E número 2, quanto o Trump estava certo. Porque se o Trump tivesse sido eleito na sequência, nunca os Estados Unidos saberiam o que é realmente o povo democrata. Isso é fato. Da mesma maneira, para aqueles que ainda acreditavam em Papai Noel aí no Brasil, hoje você tem que comparar antes e depois do Bolsonaro. Né? O Lula veio prometendo tudo, que nem o dia eu vi um discurso dele falando que o Brasil nunca construiu nada. Peraí, nunca construiu nada, ele ficou 8 anos no poder, a Dilma ficou também, então peraí. Foi sobre educação, né? Foi sobre educação. Agora, voltando aí, Luiz, essa audiência pública pode ser um start, mas precisa mais, né? Nós precisamos fazer muito mais barulho contra essa censura que está sendo imposta, porque o projeto de censura já está em curso no Brasil, Luiz. A verdade é que, assim, eles só querem mesmo oficializar, né? Colocar uma lei para colocar no papel, para dizer, não, existe uma lei que te obriga a fazer tudo isso, que me dá o direito de fazer tudo isso com vocês. Porque na prática mesmo, já há alguns anos, eles já estão agindo como se essa lei da censura estivesse em vigor, né? O que eles sabem, o que eles percebem é que, em primeiro lugar, pode pegar muito mal para eles se eles ficarem o tempo todo perseguindo o cidadão para calar, e eles talvez não tenham nem condições técnicas, tecnológicas de calar toda a população, de monitorar toda a população. Então, o que esse PL faz é transferir, terceirizar para as Big Techs, né, o papel de polícia digital. Na verdade, como quem vai se ferrar pelo que está sendo falado num determinado canal, vai ser o YouTube, ou vai ser o Twitter, ou o Facebook, ou o Instagram. Então, que essas Big Techs se preocupem com isso e já censurem desde antes os usuários, né? É isso o que o governo quer. Eu acho que a tendência desse tipo de situação são as Big Techs deixarem o país. E isso até que não deixa de ser atraente
para a ditadura, né? Poxa, A esquerda, é verdade. Embora saiu tudo mais. Não fique triste, população. Os Correios brasileiros vão criar novas redes sociais para você. O Brasil, o WeChat, o Canarinho, né? O Estrelinha Vermelha, né? Que tal, né? As novas redes sociais, né? O Brasil Tube. O Ararinha Azul. Vem o WeChat da China, não é verdade? Não serão brasileiras. Serão as Big Techs chinesas que virão para cá se aproveitar. É verdade, nem brasileiras. É uma parceria com a China e com o pessoal da Venezuela também, provavelmente. Né? Esse baluarte da liberdade de expressão com responsabilidade, né? Liberdade de expressão com responsabilidade. Não é ditadura, não é censura. É engraçado, eu vi um sujeito que agora eu esqueci o nome dele, ele dando uma lavada na Amanda lá da Jovem Pan, né, na Amanda Klein, falando sobre isso, porque ela falava não, que precisa responsabilizar as redes sociais, as big techs, etc, etc. Ele falou, poxa, peraí, também se combina crimes por telefone. Vocês vão responsabilizar então a Vivo, a Claro, a TIM, quando um bandido liga para o outro e combina um crime, combina um assalto, um assassinato, então vai ter que também responsabilizar as telefônicas, né? Também tem muito crime que os caras se encontram em bares para combinar, para acertar, né? Muito discurso de ódio é falado em bares. Vocês vão também responsabilizar os bares por tudo que é dito, por tudo que é combinado dentro desses bares, né? Claro, ela ficou sem resposta, porque, coitadinha, ela não é equipada para isso, né? O Felipe Neto ainda não bolou uma resposta para passar para todos os influencers e jornalistas de esquerda, né? Então deu a tela azul nela, né? Mas é isso, a gente precisa trabalhar desse jeito. Eu acho que simplificar, né, os exemplos, simplificar ao máximo para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, né, a grande injustiça do que está acontecendo. Eu acho assim, a gente falando, reclamando, botando a boca no trombone, tem grande chance de ainda assim sermos censurados, né, calados e etc. Mas se a gente não fizer nada, vai ser pior ainda, vai ser com certeza. É isso aí, gente. Eu quero agradecer aqui a presença de todos conosco na live, né? Já batemos 1 hora de live fantástica hoje, essa quarta-feira aqui, para nós foi maravilhosa. Richard, muitíssimo grato. Obrigado a vocês todos pelo carinho e o tempo precioso de todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Portas abertas para você aqui, como para o Luiz também. Luiz, muito obrigado, irmão, por estar aqui, viu, querido? Eu que agradeço. Eu, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa, porque o Stark não quis aparecer, é uma diva, né? Eu estou ouvindo a vozinha dele lá embaixo, ele soltando o Stark, ele queria 115 toalhas brancas e frutas tropicais e água Perrier aqui, eu não pude fornecer, então a diva, a estrela, não veio nos agraciar aqui. A culpa é da nossa produção que tinha que ter colocado essa ração estrangeira para ele, para o Stark, é o cão. Qual que é a raça do teu cão mesmo? É um pastor do Cáucaso. Era o cachorro preferido do Stalin. Ah, é? E ele é o caos. Ele é da Geórgia, né? Aquela região montanhosa lá perto entre a Rússia, o Azerbaijão, aquele pedaço lá. E ele é o cão nacional da Geórgia. Eles morrem de ciúme dessa raça. E o Stalin, sendo da Geórgia, né? Ele levou esses cães, que eram os preferidos dele, levou esses cães para a União Soviética para tomar conta dos gulags. Então era assim, você fugia dos gulags, você conseguia fugir dos gulags, você dava de cara com essa criatura peluda de 90 quilos e você falava, bom, acho que é melhor ficar preso mesmo, vou voltar para os trabalhos forçados na Sibéria. Richard, você tem pet em casa ou não, Richard? Não tem não. Não tenho, tá bom. Eu tenho duas mocinhas aqui, 2 Shih Tzu, né? Gente, muito obrigado. Agradeço imensamente. Mais uma vez, boa noite. A gente vai se ver mais vezes e sempre de segunda a sexta, 9h30 da noite, Paradoxo no Ar. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. O mundo está mais perto do fim. A classe média é o atraso de vida.
casos da doença passam de 9.300 em 20 países. Estudei 2 meses de economia que foi para passar no exame da ANPEC. Eu digo todo dia, vai, vamos voltar a comer picanha. O novo presidente do Brasil